E agora a gente tem uma outra notícia também interessante, e essa é nacional. Os cientistas do Instituto Butantan, eles estão fazendo um estudo para identificar os efeitos populacionais da vacina. Então, eles escolheram a cidade de Serrana, que fica no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, para fazer um estudo sobre esse impacto das vacinas sobre a transmissão do vírus entre as pessoas e também o impacto sobre o sistema de saúde, a efeitos indiretos, como efeitos da economia, né? Essa cidade vai recuperar a economia, circulação de pessoas e também sobre novas variantes do SARS-CoV-2. Esse município de Serrana tem 48 mil habitantes. Esse estudo é totalmente inédito e o objetivo é realmente avaliar o impacto da vacinação no combate à pandemia. E para isso, toda a população maior de 18 anos vai ser vacinada nos próximos 2 meses. Então, já começaram a vacinação. E em até 2 meses, todo mundo maior de 18 anos vai ser vacinado. Boa. Eles vão usar a Coronavac, claro, porque é a vacina que está sendo desenvolvida no Butantan. E como a gente já comentou aqui em algumas outras oportunidades, a gente sabe que as pessoas vacinadas não desenvolvem a doença grave. Mas a gente ainda não sabe se elas continuam capazes de transmitir o vírus. Então, um estudo como esse aqui é super importante, porque eles vão identificar até que ponto a imunização individual, né, de cada pessoa tem um efeito coletivo. E isso quer dizer também, né, que eles querem identificar a queda na taxa de transmissão do vírus com a vacinação e também quantas pessoas são necessárias vacinar para que o vírus pare de circular. Então, aquela taxa de quando vai atingir a imunidade de rebanho, eles vão tentar determinar nesse estudo. E também qual é a taxa para que as pessoas que não tomaram a vacina fiquem protegidas. E esses primeiros resultados desse estudo devem ser conhecidos em maio. E aí eu queria, assim, te desestimular, Lucas, que eles fizeram um pré-cadastro de moradores antes de divulgar que o estudo seria feito, justamente para evitar que pessoas como você fizessem isso. Gente, Então, olha. Infelizmente, não vai dar para se mudar para Serrana. Por que isso não vai ser feito aqui, né? Uma tristeza. Tudo bem que eu entendo. É um Eles laboratório a céu escolheram por aberto. conta do tamanho e da grande circulação de pessoas que tem ali entre Serrana e Ribeirão Preto e as outras cidades grandes da região. Gente, é estratégico, eu sei que é. Mas dá uma inveja. Não, claro, eu concordo com você. Dá. Estão falando a inveja aqui, é real. Inveja é real. Estudo de tempo de quarentena pós-sintomas. No ano passado, teve uma mudança no protocolo do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que dizia que podia reduzir o tempo de quarentena dos infectados pelo corona, as pessoas que tinham sintomas leves e moderados, no caso, né? Em vez de ficar 14 dias de quarentena, ficar só 10 dias. Porém, um estudo brasileiro, do Instituto de Medicina Tropical da USP, sugeriu que essa pode não ser a melhor ideia do mundo, isso pode ser meio arriscado. Os cientistas, eles trabalharam com 29 amostras de secreção nasofaríngea, ou seja, da região do nariz, da garganta, etc., de pacientes com diagnóstico confirmado de Covid, né, que foi confirmado por teste de RT-PCR. O material, ele foi coletado numa unidade básica de saúde de Araraquara, cidade da Laura, né, da família da Laura, no 10º dia, após o início dos sintomas, e no laboratório, eles inocularam essas amostras em cultura de célula, para ver se esse material PCR positivo, de fato, tem o vírus lá inteirão, pleno, ou se é só os restos mortais dele. Se seria uma infecção que está lá nativa, ou um rolê mais que já está acabando mesmo. Isso significa que se ele estiver pleno, ele vai infectar as células. E se forem só os restos mortais dele, não. Em 25% dos casos, o vírus presente na amostra foi capaz de infectar as células e se multiplicar. Ou seja, pelo menos em teoria, pessoas que tiverem contato com gotículas de saliva expelidas por 25% desses pacientes, no período que o material foi coletado, depois de 10 dias, ainda poderia ser contaminado. Então, por mais que seja ruim ficar isolado 2 semanas para não contaminar ninguém, é melhor fazer isso mesmo, porque, ao que tudo indica, tentar reduzir esse tempo não é uma boa ideia. E a gente precisa fazer isso para poder bloquear a cadeia de transmissão e ajudar a gente a controlar essa pandemia do capiroto, que já tá durando 84 anos. Já Mano, faz a gente 84 parece que nasceu anos. na pandemia já, né? Tipo, já faz tanto tempo que parece que ela sempre existiu. E aí, respondendo a pergunta do Constantino, não sei dizer. Pode ser que sim, né? Que o CDC tenha identificado que
10 dias estava ok para a variante que estava predominando quando eles deram esse alerta não, essa mudança de protocolo, porque isso foi feito em outubro do ano passado, então pode ser que tinha uma variante ali menos contagiosa, que durasse menos tempo. E agora, com essas variantes que a gente está tendo, principalmente em Araraquara, que está dominada de P1, que é a variante que foi descoberta primeiro no Amazonas, ela não só é mais transmissível, como parece que ela dura mais tempo e também tem uma carga viral, ou seja, tem mais vírus dentro do corpo da pessoa infectada. Até 10 vezes mais. Até 10 vezes mais. Então, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Pode ser que o CDC só tenha errado. Acontece. Bom, a próxima é após a alta hospitalar, 25% dos pacientes entubados por Covid morrem por sequelas. Olha aí a nossa live ficando igual do Átila ontem, né? Olha aqui. Esses dados ainda não são de um estudo publicado, mas sim de um levantamento feito por 8 hospitais de excelência no Brasil e institutos de pesquisa, que é o estudo Coalizão. O estudo acompanha os pacientes que foram internados nesses hospitais através de ligações telefônicas a cada 3, 6, 9 ou até 12 meses. Isso depois que esses pacientes tiveram alta. E eles investigam se os pacientes tiveram que ser internados de novo por alguma razão, se tiveram problemas cardiovasculares, se tiveram falta de ar, se conseguiram... Olha a moto aí. Se conseguiram voltar ao trabalho, a rotina que eles tinham antes de pegar o Covid. E os resultados preliminares que foram divulgados mostram alguns números bem impactantes, né? No período de 6 meses após a alta, a taxa de reinternação desses pacientes graves foi de 17%. Olha o número 17 perseguindo a gente. Não é uma coisa... Eu não tinha parado pra pensar nisso. É uma coisa... Não é? Loucura? Eu acho que assim... Mensagens do Apocalipse. Maldiçoado, né? Bate na madeira, tá amarrado. E entre os que tiveram que ser entubados, essa taxa é de 40%. Então, olha só que coisa, né? 6 meses após a alta, ainda tem essas reinternações aí entre esses pacientes. Nesse mesmo período, 1 em cada 4 pacientes graves de Covid, ou seja, aqueles que ficaram na UTI, aqueles que foram entubados, esses acabaram morrendo. Então, 1 a cada 4. Né? Eles já tinham sido liberados, mas aí quando foi liberado, chegou em casa, passou um tempo, adoeceu de novo, ficou mal e aí acabou, né? Falecendo. E entre os que foram internados, mas não foram entubados, essa taxa de mortalidade é menor. É de 2 para cada 100, né? Mas ainda... Ainda uma assim galera, é considerável, né? tem uma galera ainda morrendo depois que recebeu a alta, depois que aparentemente tudo tinha melhorado, né? Não melhorou tanto assim. Uma coisa importante para ressaltar aqui é que, embora essa intubação esteja associada a uma maior taxa de mortalidade e complicações na internação e após a alta, é a gravidade da doença em si e não o procedimento que foi responsável por esses problemas, tá? Então, a gente sabe que intubar é uma coisa, né? É invasivo, mas é uma coisa que salva vidas, né? É uma coisa que garantiu a vida dessa pessoa, é uma medida de suporte que é extremamente necessária. Então, não foi o procedimento em si, que foi a doença, né? Que matou essas pessoas. Muitas pessoas têm atrasado a ida ao hospital com medo justamente da intubação. Principalmente tem lugares aí que não tem nem o sedativo, gente. Imagina, o medo das pessoas tá vivo lá, amarra na cama para não arrancar o tubo, mas é a situação atual do Brasil. Então, muita gente não vai com medo da intubação. Mas aí, quando chegam, né, já tá com um quadro clínico tão avançado, tão grave, que não tem mais nem como fugir desse procedimento e nem das sequelas que vem depois. Então, se você que tá aí em casa, suspeitar que você tá com Covid, tá sentindo falta de ar, vai lá, procura um atendimento médico, vamos ver, né? Vamos ver o que é isso. Procura o mais rápido possível. Não espera ficar mais grave, tipo, procura o quanto antes, porque quanto antes você procurar o hospital, mais chance de você tratar de um jeito que você não precise ser entubado. Exato. E aí você evita muitas complicações. Outro dado importante aqui é que 20% dos pacientes que foram entubados ainda não tinham voltado a trabalhar depois de 6 meses de alta. E dentre os que não foram entubados, esse número foi de 5%, o que também é bem alto, né? Então eles não conseguiram voltar à vida, não conseguiram voltar à rotina. E mais, eles descobriram também que mesmo quem tem Covid leve ou assintomático também apresenta sequelas, principalmente sequelas neurológicas, como confusão mental, perda de memória, perda duradoura de olfato. Tem Se até eu perder mais memória do que eu já tenho, ferrou. Na moral, eu paro de funcionar. Tem gente que fala que lembra de pedir comida, de pagar a comida, mas não lembra de ter comido. Nossa, imagina você não lembrar de comer, de ter comido, que é a coisa mais... Pois é, imagina. Teve uma pessoa que relatou que dormiu em pé tomando banho.
Meu Nossa, Deus. gente. O cara tava andando de bicicleta, dormiu andando de bicicleta e sofreu um traumatismo craniano. Meu Deus. O outro Nossa. teve que vender a moto porque ele desaprendeu a andar de moto. Ele não conseguia mais ter coordenação e equilíbrio pra ficar em cima da moto. Então, tipo, tudo isso é dano neurológico de alguma parte do cérebro. Fora o dano de olfato que perde, tipo, por muito tempo. Eu tenho uma amiga que é 1 ano mais nova que eu. Então, é uma pessoa jovem, não tem comorbidades, não tem nenhum tipo de doença, não é obesa. Ela pegou Covid em dezembro. Ela precisou ser internada. E assim, não é uma pessoa que tá fazendo aglomeração. Ela, tipo, pegou do namorado que pegou na rua de alguém. Ela achou que fosse morrer. Ela chegou a escutar as enfermeiras no hospital falando assim: se essa menina não melhorar até amanhã, vai ter que entubar. Tipo, mano, imagina, você deitada com 32 anos nas costas, ouvindo isso. Foda. E quando ela saiu do hospital, ela tava ainda com 50% do pulmão comprometido. E ela contou pra gente que ela não tinha força pra dar descarga. Quando ela ia no banheiro fazer xixi, tipo, não conseguia dar descarga, porque ela não conseguia respirar pra conseguir dar descarga. Hoje, agora em março, com todo o tratamento, etc., ela tá só com 20% do pulmão comprometido. Só. Lembrando, Nossa, é uma pessoa de março. 32 anos. Março. Sem comorbidades. Foi no começo de dezembro? Foi no começo de dezembro. Tipo, 3 meses Nossa, ela ainda não tá nossa. 100%, entende? Uhum. Tipo, então, essa história de... Eu resolvi colocar essa notícia e contar essa história pra deixar muito claro que não existe isso de recuperado de Covid, sabe? Sim. Porque até, a Ana falou, até os assintomáticos estão tendo sequela. Mano, imagina, você não tem nem sintoma, mesmo assim você tem sequela do rolê que você nem sabe que teve, entende? A sua ex-fisioterapeuta lá. Sim, Que ela- ela pegou o Covid em março do ano passado e até janeiro, que foi a última vez que eu a vi, ela ainda não tinha olfato. Que E ela pior, sentia... o olfato tava começando a voltar e ela sentia cheiro de coisa estranha. Tipo, assim, abriu uma banana e sentia cheiro de sabão. Nossa. Porque o olfato começou a religar meio doido, assim. Que loucura. Então... Ela tampava o nariz pra comer, senão tava sentindo gosto, cheiro de petróleo, sei lá, solvente. Existem as pessoas que deram muita sorte de não ter sequelas e existem os outros convivendo com a que eles estão chamando de Covid longa. Que a gente nem sabe quanto tempo dura, se é permanente. A gente não sabe. A gente não sabe de nada. Então. Assustador. É assustador. E é uma parcela grande aí, né? Mano, é muita coisa isso aqui. É muita gente. É muita coisa. E eu quero reforçar, porque o dado de 20% dos pacientes entubados não voltarem a trabalhar, para ser utilizado contra a galera que prega que o que prejudica a economia é o lockdown. Não. Sim. Tá? Ai, só gente, reforçando mesmo. Eu tenho uma vontade de pegar o Adrilles, sabe? O Adrilles, vocês conhecem? Sabe quem que é? Da Jovem Pan? Não, graças a Deus eu não tenho esse ele defende que, assim, o lockdown é uma besteira, vamos voltar todo mundo a trabalhar, porque é muito pior morrer de fome, sem trabalho e tal. E aí ele bate nessa tecla, não importa o estudo que saiu, o estudo da linda Suécia dele, que ele adora. Não importa o presidente da Suécia falar assim, erramos, não importa. Ele sempre vai defender que volta mesmo e foda-se. E aí, então... porque a economia vai ficar uma maravilha com 0,7% das pessoas mortas. Olha... Remove 0,7% da população do país, ferra mais uma boa porcentagem aí com as sequelas, a economia vai sair, ó, tinino. Nada aconteceu. Animal. Sobre os sintomas da doença, isso aqui resume. Covid, quais que você quer causar? Covid? Sim. Sim, Eu nunca estudei uma doença que fosse como a Covid. Tipo, eu nunca estudei uma doença que tivesse tantos sintomas. É muito tantos problemas diferentes, assim, causados, sabe? É a primeira vez. É uma doença respiratória, uma doença circulatória, uma doença que afeta metabólica, porque tá causando diabetes também. Na verdade, a gente achava que era uma doença respiratória e, na verdade, ela é sistêmica. Ou seja, ela afeta o corpo inteiro. Sim. E aí, qual parte do seu corpo ela vai afetar mais depende de você. Depende de, sei lá, se você já tem alguma predisposição de alguma coisa ou não. Sim. Então... Teve uma pergunta que ficou pra trás, que a pessoa tinha perguntado se já tem uma variante que é mais transmissível, seria possível a seleção natural levar a uma que seja mais letal, por exemplo. A resposta não só é sim, como já tem. A variante inglesa, ela mata mais.
A B117. B117, é. E as outras não se sabe ainda. Pode ser que seja também. A gente ainda não tem dados para dizer nem que sim, nem que não. Essa é a grande questão, que é justamente a próxima notícia que eu vou ler. Um estudo também aqui do Brasil, em parceria com o Reino Unido, que sugere justamente que a variante brasileira, que é a P1, ela surgiu em novembro e ela é mais transmissível e pode causar reinfecção, que é o grande problema e parece ter sido um dos grandes fatores que contribuiu para o colapso de Manaus tão rápido. Então, os pesquisadores do Centro Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, que chama CAD, divulgaram um artigo em que eles relatam a identificação dessa variante em Manaus em novembro de 2020, um mês antes da explosão de casos e internações por síndrome respiratória aguda grave. Com os dados que eles coletaram, eles criaram um modelo matemático para calcular o quanto essa variante é mais transmissível em relação às anteriores. E a conclusão deles é que ela é entre 1,4 e 2,2 vezes mais transmissível. Isso significa que se antes uma pessoa que pegava o vírus transmitia ele para outras 2 ou 3 pessoas, agora, quando ele pega essa nova variante, essa pessoa transmite para 4 ou 6 pessoas, ou até mais, porque a gente ainda não tem certeza desse número. Isso só aumenta exponencialmente o número de pessoas que cada contaminado consegue contaminar também. Isso gera aquele caos que a gente tá vendo, que a gente viu em Manaus, que ainda não terminou, inclusive saiu um pouco das notícias, mas não terminou. O caos que aconteceu em Araraquara, o caos que tá acontecendo em Santa Catarina, o caos que tá acontecendo no Paraná, o caos que tá acontecendo no Brasil. E um outro dado que esse modelo mostrou foi que entre 25% e 61%, não é um número muito preciso, porque a gente não tem dados muito controlados, né, sobre isso, mas entre 25% e 61% das pessoas que já tinham pegado Covid podem pegar de novo se entrarem em contato com a variante P1. Ela consegue driblar a imunidade dessas pessoas e causar uma nova infecção. Isso parece ser principalmente por causa de uma mutação que ela contém, que é a E484K, se não me engano, que é a principal mutação de escape que tá tendo até o momento, e que ela tá presente na variante da África do Sul, a 502Y, acho. Na britânica, na verdade, ainda tá... Tem algumas, mas é na minoria dos vírus. Eu dei uma olhada nisso ontem. A britânica, a maioria delas ainda não tem essa mutação. Mas a brasileira tem. A brasileira por enquanto, né? Sim, por enquanto. Por enquanto. E aí, complementando esse estudo, teve um outro que foi feito pela Fiocruz Amazônia, que aí é o que eu tava falando sobre a carga viral. Pelos estudos da Fiocruz, as pessoas infectadas com a P1 têm uma carga viral no corpo até 10 vezes mais alta. Então, se a pessoa tem mais vírus dentro dela, significa que ela também transmite mais vírus. Então, por isso também, juntando os dados, isso... Além de poder ter uma doença mais severa. Exato. Quanto mais vírus no seu corpo, maior a chance de você ter uma doença mais grave. Então, juntando todos os dados, a gente conclui que é uma variante muito mais transmissível e muito mais contagiosa. E, embora esses números todos sejam uma aproximação, porque a gente realmente está trabalhando com amostras, com modelos matemáticos, eles são muito preocupantes. E a mensagem que eles passam é que mesmo quem já teve Covid tem que continuar se protegendo, tem que continuar agindo como se nunca tivesse pegado Covid, para não correr o risco de se reinfectar. Imagina se essas novas variantes causam outros efeitos colaterais adicionais em longo prazo. Imagina se dá pra somar efeito colateral. Sim. A pessoa reinfecta Tudo isso é com desconhecido até o momento, então. Exato. Muito cuidado. A real é que a gente provavelmente vai estar investigando as consequências reais dessa pandemia por décadas à frente ainda, até entender de fato tudo que aconteceu aqui. Oi pessoal, esse é o Picadinho NV1C. São esses cortes de lives ou vídeos para deixar esses vídeos mais curtinhos e facilitar para todo mundo compartilhar. Então aproveita, manda pra tia, manda pro pai, manda pros amigos da facul, pro grupo de trabalho no WhatsApp, manda pra geral. E se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar aqui no card em algum lugar e também o link vai estar na descrição. E eu quero acreditar que você é uma pessoa de bem e já está inscrito nesse canal. Mas se por acaso você não tiver inscrito ainda nesse canal, se inscreve, não cai o dedo não, viu?